Olá, amigas. Olha, não importa o que você faz ou o que Deus te pediu para fazer. Você está fazendo para Ele? Isso sim importa. Sabe por quê? Ele escolheu você para fazer isso que você faz hoje, tá bom? E eu vou aqui na palavra de Deus lhe mostrar como isso é glorioso. Eu estava lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e diz o seguinte: naquele tempo, o número dos discípulos cresceu muito e, de repente, houve uma murmuração, uma reclamação entre os gregos e os hebreus. Porque eles diziam assim: poxa, as nossas viúvas são desprezadas neste ministério. Elas estão largadas, ninguém cuida delas. E aí, os 12, chamaram aquela multidão de discípulos, falou assim: olha, escolhei entre os que estão aqui, que são homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de boa reputação, escolhi 7 para que cuide dessa parte. Mas não cabe a nós deixarmos de pregar a palavra para ir servir à mesa. Então você vê que os 12 menosprezaram aquele trabalho ali, né? Por isso que eu falei no início, tudo que a gente faz para Deus é importante. Sabe quem foi um dos primeiros a ser escolhido? Estevão. Isso, Estevão, aquele homem que foi o primeiro mártir, que deu a vida ali por amor ao Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a ser escolhido. Estevão fazia prodígios, fazia milagres, só que incomodou demais. Incomodou alguns que eram das sinagogas, enfim. E Estevão fez um discurso muito forte. Aquele homem que foi escolhido para cuidar de viúvas estava ali falando do poder de Deus. De repente, todos que o ouviam enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Isso está no versículo 54. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Sabe, gente, tinham muitos discípulos naquela altura, né? Muitos. Mas quantos dele pôde ver o céu aberto e ver Jesus? Ver o poder de Deus, ver a glória de Deus? Quantos deles? Estevão pôde. E eu trago isso para a minha vida, sabe? Que o que Deus pede para eu fazer, eu tenho que fazer com maior alegria mesmo. Pode ser uma coisa simples, pequena, aos olhos de muitas outras pessoas. Pode ter alguém até achando que, não, isso aí não é nada. Mas não tem problema, eu estou fazendo para Deus. Então eu vou ver o céu aberto. Olha, eu lembro de uma pessoa que ela um dia falou assim para mim: Valéria, eu estou tão triste porque eu hoje preciso cuidar de uma pessoa da minha família que está doente. E não que eu estou triste por cuidar dessa pessoa, jamais. Eu faria isso com maior alegria, com maior prazer por qualquer pessoa, ainda mais para uma pessoa da minha família. Mas eu fico triste assim porque a minha vida realmente parou. Ela falou isso numa hora de desabafo, né? Numa hora de desabafo a gente fala realmente as coisas, porque ela estava muito cansada. Mas depois essa pessoa veio a falecer. E ela ficou assim, sei lá, de alguma forma triste, angustiada, culpada talvez. E eu falei para ela assim: amiga, sossega o teu coração. O que Deus pediu para você fazer, você fez. E olha, eu falei para ela assim: olha, se tem uma alma que você encaminhou para o céu, foi dessa pessoa. Porque ela não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém, só tinha você e você não desprezou. Ela poderia ficar muito triste,
se você a abandonasse, se você, dissesse assim, é tão pouco que eu estou fazendo, você encaminhou essa alma para Deus. Quantas de nós podemos dizer assim, eu tenho certeza que uma alma que eu cuidei foi salva? Quantas de nós pode dizer isso? Ela pode, ela tem certeza que essa alma foi para a glória, porque foi cuidada até o último momento. Então o que a gente faz para Deus pode parecer pouco aos olhos de outras pessoas, mas a gente vê a glória de Deus, a gente tem paz. E eu estava conversando sobre isso com uma amiga, que um dia desses eu vindo da igreja, eu vim caminhando e uma senhora que trabalha no meu prédio vinha também. Aí eu apressei meus passos, para chegar perto dela, porque eu vi ela tão feliz. E eu cheguei perto dela e falei assim, é tão bom a gente buscar Deus cedinho, né? Aí ela falou assim, menina, eu venho aqui esse horário porque como eu trabalho aqui, não dá tempo de eu chegar lá na minha cidade, no meu bairro, para reunião. Aí eu falei, a senhora mora onde? Aí ela falou, o lugar. Aí eu falei, eita, mas lá é muito longe, né? Aí ela falou assim, Eu falei, mas que horas então que você acorda para estar aqui 7 da manhã? Ela falou assim, eu acordo 4 da manhã. Aí às 5 horas eu saio de casa para chegar aqui às 7, assisto o culto e depois venho trabalhar. Gente, quando eu ouvi isso, meu coração, se expandiu de tanta alegria. Porque essa senhora, que talvez ninguém dê nada por ela vai ver o céu aberto. Ela vai ver a glória de Deus. Ela vai. E isso me dá muita alegria de falar. Muita alegria. Porque a gente não vê, a gente não sabe a história de ninguém. A gente não conhece a vida de ninguém. Mas Deus sabe. Deus sabe todo o esforço que ela faz para estar ali, buscando a Deus. Então, tudo que você fizer para Deus, você pode acreditar, você vai ver a glória dele. Estevão cuidava das viúvas, foi escolhido para isso. Tudo que a gente fizer é para Deus, então você vai ver o céu aberto, amiga. Isso é tão glorioso, isso me dá tanto gozo na alma de falar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.